Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing do Madan e eu tô aqui gravando o 6º episódio do nosso podcast. Já são 6 episódios, né? Se você quiser assisti-los, é só entrar no nosso canal do YouTube, Madan Educação. Hoje a gente vai falar de um assunto assim, muito incrível. Como que a informação ela entra no cérebro e se transforma em aprendizado? Né? Em outras palavras, como que o cérebro aprende? Tem fatores que influenciam esse aprendizado? Para explicar isso para a gente, Cláudia Pellegrini, neuroeducadora, e Rodrigo Pinheiro, nosso diretor pedagógico do Madan. Bem-vindos, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Dani. Então, eu que agradeço aí a oportunidade, né, nessa manhã em onde nós vamos estar falando desse assunto, né, que é um assunto novo, mas que é muito importante na aprendizagem dos nossos alunos. Cláudia, a gente está muito curioso, assim, com você aqui. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. E, assim, começar bem do básico. Como que o cérebro aprende? E o que é você é neuropsicopedagoga clínica e neuroeducadora? Explica para a gente também o que é isso, né? Então, o que é a neuroeducação, a neuropsicopedagogia clínica, né? Acaba que eu fiz duas formações, uma complementa a outra. Nós fazemos avaliação de crianças e adolescentes para a questão da parte cognitiva, né? Tanto o aluno com dificuldade de aprendizagem, o aluno também com transtorno de aprendizagem, que há uma diferença. Então, a gente faz toda uma avaliação da parte cognitiva para descobrir qual a disfunção, qual a dificuldade, e aí depois a gente intervir em cima dessa dificuldade. Bom, então vamos lá. Como que o cérebro aprende? Nesse momento aqui, né, vai acontecer um aprendizado, né? Nós estamos aqui conversando, o Rodrigo vai trazer uma informação nova que eu nunca ouvi, você, e enfim, isso vai entrar no meu cérebro e vai se transformar num aprendizado. Então, como que acontece? Durante uma sala de aula, o aluno, ele percebe alguma informação, algum conteúdo que está acontecendo nessa sala de aula através da atenção seletiva, porque numa sala de aula nós sabemos que tem N estímulos, porque quando nós falamos de estímulo, a gente tem que pensar no multissensorial. É através do multissensorial que essa informação entra, né? Através esse estímulo, ele é transformado ele é codificado através dos estímulos externos e ele vai para o nosso cérebro, né, através do eletroquímico, e essas informações vão conectar neurônios que vai formar uma nova sinapse. Essa nova sinapse vai se transformar numa aprendizagem. Então, o aluno na sala de aula, o professor está falando de logaritmo, função logarítmica, é novo para ele, nunca viu aquele conteúdo. Então, essa informação, ele focou no estímulo que o professor deu para ele, seja visual, seja auditivo, e isso vai para a memória operacional, na memória de curto prazo. E essa informação fica ali por um tempo. Por que tem a repetição? Por que tem a atividade de casa? Porque ele precisa reforçar essa sinapse que ele acabou de formar para que ela vire uma memória de longo prazo, transforme-se numa memória de longo prazo. Que aconteça de verdade a consolidação da memória. Porque uma coisa é consolidar a memória, outra coisa é eu apenas memorizar, mas só por um tempo, né? Que é o antigo, né? Decorei a questão, né? Às vezes ele, eu sei, né? O Rodrigo pode falar melhor depois. Não, eu entendi como que eu resolvo essa questão, mas ele fez uma decoreba do processo e não compreendeu o conceito. E nós vamos ver que quando essa memória de curto prazo se transforma em memória de longo prazo, a gente vai falar mais adiante, a importância do sono, a importância da educação física, outros fatores que influenciam para que realmente consolida essa memória, esse aprendizado, e vira memória de longo prazo. Que em algum momento, a nossa memória também, estou numa sala de aula, está passando um conteúdo que eu já estudei, que eu já memorizei, já está na minha memória de longo prazo, a minha atenção vai jogar para a memória de curto prazo, que é a memória operacional, então ela não vai levar uma informação externa, mas ela vai no meu interno, ela vai na minha memória de longo prazo e vai fazer uma evocação. Ela precisa trazer esse conceito para a memória operacional, para, diante da informação que entrou, com o que já existe, eu elaborar ali, eu conseguir codificar e fazer a resolução daquela questão. Entendi. Rodrigo, você tem a parte da vivência de sala de aula, enquanto professor, né, enquanto diretor pedagógico ali, né, com o aluno, com o professor também. E agora você está fazendo uma pós em neuroeducação, né? Isso aí. Conta
contextualiza para a gente esse aprendizado que a Cláudia explicou com os nossos alunos, tanto do ensino médio quanto do pré-vestibular. Perfeito, Dani. Escutando a Cláudia comentar, né, a gente tem o conhecimento prático ali, Cláudia, e aí quando você fala de alguns pontos, né, por exemplo, da atenção seletiva, né, e aí a gente traz a importância de celular estar guardado em sala de aula, porque senão é mais um estímulo que está tirando a atenção do aluno na sala de aula. Muitas das vezes, né, o conteúdo que o aluno está vendo na sala de aula é a primeira vez que ele está vendo. Algumas vezes não, talvez no pré-vestibular ele já está vendo pela segunda ou terceira vez, está vendo uma revisão, mas na sala do ensino médio ele deve estar vendo pela primeira vez, né? Então a importância de essa primeira vez ele ter um bom entendimento, e aí a atenção precisa estar 100% para o professor, tá? Então a gente cobra muito isso, eu costumo dizer para o nosso time pedagógico, né, que aula e avaliação é 80% do nosso produto, né, que isso tem que estar com qualidade dessa consolidação. Então, a gente precisa ter uma aula de excelente qualidade, exatamente, professores que prendam a atenção do aluno, disciplina do aluno para que ele esteja com a motivação necessária para estar aprendendo, então essa atenção seletiva. E outro ponto que você trouxe, né, que a gente cobra muito dos nossos alunos, que é a resolução de exercícios, né? Então, é a repetição. É isso que faz, agora eu aprendendo mais um termo, né, formar as sinapses para que ele garanta que ele vai estar conhecendo não somente aquele estilo de exercícios, mas exercícios mais contextualizados, exercícios interdisciplinares. Então, essa repetição, muitas vezes subindo de nível. Então, começando do nível mais básico, vai subindo de nível, questões envolvendo não mais somente uma disciplina. Então, quando você traz aí o conhecimento de logaritmo, por exemplo, eu trazer logaritmo com uma situação de pandemia, né? Então, a gente começa a trazer isso de conhecimento da vida mesmo para o aluno, e aí isso provavelmente ele vai consolidar mais esse conhecimento, né? Sim, e quando você fala que você pega o logaritmo e traz para a questão da Covid, traz para a vivência, ele tem um estímulo maior de se envolver. Então, é meio que uma motivação maior. Então, vai consolidar mais. Quanto mais eu consigo trazer esses conteúdos na vivência do aluno, em que momento ele vai utilizar, mais vai consolidar, porque vai gerar o interesse, né, por aquele assunto. Sim. Perfeito. Só mais um ponto, né, que eu acho que é relevante. E a gente tem um aprendizado que ele é realmente necessário, mas também existe o ponto da preparação de um ano, muitas vezes, que você tem para um vestibular, né? Então, se você me perguntar, poxa, o aluno do pré-vestibular, ele tem condições de sair em um ano, aprender todo o conteúdo do ensino médio com a base de profundidade igual a do professor? Não, é impossível, tá? O professor levou quanto tempo para adquirir todo aquele conhecimento, todo aquele repertório no conteúdo, né? O aluno do pré-vestibular, ele tem um ano. Então, além do aprendizado do conteúdo, ele precisa do aprendizado no processo, de entender o limite dele para aquele processo, de saber o momento de mudar a disciplina, de focar em outra matéria, saber qual é o nível que ele precisa em cada disciplina para atingir o seu melhor resultado no final do ano, né? Então, isso é um processo. Então, conhecer o processo durante o ano, o processo do vestibular, o processo do final do ano, o processo dele, né, digamos assim, também é de extrema importância. Qual é a meta que ele quer chegar no final do ano? Muitas vezes, a meta do aluno da primeira série, da segunda série, do ensino médio, algumas vezes é simplesmente passar de ano, e eu não sou muito de acordo com essa meta, porque essa meta ele não adquire aprendizado, né? Mas então a meta do aluno da primeira série, segunda série, nesse caso, ele tem que ter uma meta de aprendizado de conhecimento, o mais aprofundado possível, né? Que no caso do pré-vestibular, se ele já tiver feito isso num bom ensino médio, vai facilitar muito a vida dele. Se não, ele vai ter que fazer escolhas difíceis de conteúdos
de acordo com a sua prova, de acordo com o curso que ele deseja, né? Sim. E falando disso, Cláudia, a gente conversou um pouquinho, né, antes para te explicar como que era o Madan, tal, como a gente funcionava, e a gente tem ensino médio e pré-vestibular, né? Então a maioria dos nossos alunos são adolescentes. Tem diferença do processo de aprendizagem para o adolescente, para a criança, para o adulto? E como que se dá isso? Sim, tem uma grande diferença, né? A gente fala, adolescente, os pais usam muito aquele termo, não estou mais reconhecendo o meu filho. Então, vamos falar um pouquinho o que está acontecendo no cérebro desse adolescente. Antes, né, de eu aprender a ler, a escrever, a parte cognitiva, nosso pré-frontal começa, né, desde o nosso nascimento, a desenvolver as habilidades do funcionamento executivo, que são habilidades, né, muito importantes para o aprendizado. E o ápice do desenvolvimento dessas habilidades acontece aí no Fundamental 1, Fundamental 2 e também na adolescência, porque nós temos as podas neurais. Ela acontece lá em torno, né, de 2, 3 anos, depois por volta de 8, 9 anos, e a maior poda neural, né, que os estudos trazem, ela acontece na adolescência, onde todos os neurônios eles são reorganizados e também alguns são até descartados. Então, é a grande poda neural que acontece na adolescência. E é a fase da puberdade, então, eu diria que um chuveiro elétrico quando você troca do quente para o frio, né? Então, é um momento que a gente precisa também entender um pouco do cérebro desse adolescente, como está desenvolvendo essas habilidades de funcionamento executivo, elas terminam de desenvolver por volta de 25 anos, 24 anos, 25 anos. As últimas pesquisas agora trazem. Antes era um tempo menor, mas agora já avançaram aí por em torno de 24, 25, que vai acontecer a maturação desse cérebro. Então, é aquele momento que eles são muito emotivos, é aquele momento que eles vão agir por impulso. Então, por quê? Eles estão ainda desenvolvendo essas habilidades. A habilidade da resolução de problema, da flexibilidade cognitiva, do controle inibitório. Então, são muitas habilidades, pré-requisitos, que ele precisa também desenvolver para que ele alcance o que o Rodrigo traz. Ele precisa ter um autocontrole, um autoconhecimento de quando ele realmente aprendeu ou não. Então, tudo isso, ele precisa de um grande auxílio, né, dos pais da escola, para estar auxiliando, entendendo esse adolescente, que aí sim ele vai ter, né, vai passar um processo menos turbulento, vamos dizer, para essa aprendizagem. Entendi. E, assim, desses fatores que a gente falou que influenciam o aprendizado, a gente imagina que rotina, né? Você ter uma boa rotina, organização de estudos, né? A gente fala muito na escola sobre isso, ter hora de dormir, hora de estudar, praticar atividade física, né? Qual a importância desses fatores, né? Da rotina na vida desse estudante? Então, nós falamos muito da parte interna, né? Como acontece esse processo do aprendizado. Mas nós precisamos lembrar que, para que tudo isso ocorra, né, da melhor maneira possível, a gente tem que ter muito cuidado com o externo, como que está sendo esse externo. Então, a questão da rotina é importantíssima, você ter uma rotina, você cumprir essa rotina, lembrando que deve construir uma rotina de acordo, né, com a demanda de cada aluno, e às vezes eles colocam muito, traçam uma meta muito alta que eles não vão alcançar, então vai ter uma frustração nesse caminho. Então, até ajudá-los, né, a organizar essa rotina. Nessa rotina, eu preciso ter horário para estudo, né, que antigamente as pessoas falavam assim, virava noite, virava dia. Não é legal, principalmente na véspera de simulado, na véspera de prova. Então, ele precisa ter uma rotina. Nessa rotina, ele precisa ter atividade física, porque nós vamos ver que o sono é o melhor momento onde acontece realmente a consolidação dessa aprendizagem. Mas a atividade física também. Se você for no médico e falar, estou com problema de atenção, de memória, me dá uma medicação que ajude, né, eu não estar esquecendo coisas básicas, estou esquecendo, eu ia falar atividade física. Então, atividade física, alimentação, né, ter um equilíbrio da alimentação, nós sabemos também que a alimentação influencia, a questão, né, ter hora para dormir, hora para acordar, porque às vezes, vou estudar mais um pouquinho, acaba que você perde o que você adquiriu durante o ano, durante o dia do seu estudo. E essa rotina de estudo. Eu sei que o ensino médio praticamente mora na escola, né, Rodrigo? Mas o Rodrigo traz uma questão muito importante que esse aprendizado, 80%, ele acontece na sala de aula. Então, eu tenho que acordar bem, porque eu tenho, né, um dia inteiro para me ficar ali a todo momento. Né? A escola coloca os seus intervalos, né? A escola já sabe o limite, né? Coloca os intervalos. Então, quando eu vou estudar, esse aluno vai estudar sozinho, ele precisa também de fazer intervalos.
né? E ele precisa descobrir também qual a maneira, né, qual a estratégia que ele usa que realmente está consolidando o aprendizado. Às vezes ele separa lá, hoje eu vou ficar 2 horas estudando, mas essas 2 horas, né, você conseguiu realmente aprender, né? Ela consolidou, você conseguiu consolidar um aprendizado durante essas 2 horas? Porque às vezes você coloca um tempo muito grande, mas que quando deu 20, 30 minutos, você já não está mais focado no que você está fazendo. Então, eles precisam também desse auxílio, né? A gente está passando para eles tudo isso que está acontecendo no cérebro, até para eles terem um autoconhecimento, né, de como que eles funcionam. Rodrigo, nosso acompanhamento pedagógico, aquele momento lá, né, com a Marina, é esse momento aí para ajudar ele a construir a rotina, definir os horários. Exatamente, Dani, né? A gente já faz isso desde quando a gente era somente pré-vestibular, tá, Cláudia? Então, é ajudar o aluno a criar o seu plano de estudos, Sim. né? Eu costumo dizer que é um plano de estudos, Sim. porque esse plano, ele também pode ser mudado. A rotina é importante, mas lembrando, né? A flexibilidade perante essa rotina, ela também existe, tá? Mas eu tenho que ter um plano, e esse plano, ele tem que contemplar a hora de dormir, eu tenho que contemplar a hora de acordar, eu tenho que contemplar a atividade física. Por mais que fosse recomendável, que não é, estudar muito, estudar em detrimento de outras coisas, o Madan sempre acreditou que a gente precisa conquistar os nossos objetivos de forma saudável, tá? Então, além de tudo, né, e é bom ter o que a Cláudia traz, né, porque reforça que não é só pela saúde, é pelo aprendizado também, Sim. né? Então, buscar essa rotina, buscar essa disciplina de estudos, é tanto pelo aumentar a eficiência do estudo, aumentar a eficiência do aprendizado, mas também de ser saudável, né? Eu tenho certeza absoluta que ninguém consegue aprender na melhor forma possível se ele não tiver com a saúde plena, né? E quando eu falo saúde plena, eu estou incluindo saúde física e saúde mental, né? Hoje a gente tem uma psicóloga 100% com a gente lá no Madan, né? Essa psicóloga exatamente para dar esse apoio emocional, é um suporte, né, para ajudar o aluno a passar essa fase da adolescência, né? E é interessante que reforça muito o que a gente já trabalha, amadurecer esse córtex pré-frontal, né, de uma forma que ele consiga ter um melhor autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele vai impactar naturalmente os estudos, né? Ele vai saber em qual patamar ele está, o quanto ele precisa evoluir, o quanto ele precisa planejar para atingir as metas dele, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha no Madan como sendo a educação, né? Na verdade, o acadêmico como sendo uma desculpa para formar o cidadão em busca disso, né? Sim. Então é uma desculpa, mas no final das contas a gente está formando para a vida. Ele formando para a vida. Quando você fala nessa questão aí, a rotina não pode ser uma rotina rígida, é muito interessante que ele esteja fazendo uma flexibilidade dessa rotina. Não deu certo, vou trocar para outro dia. Estudei hoje química, não foi legal, vou trocar para física. Porque quando eu faço na prática, né, no concreto, essas flexibilidades, eu estou também traçando, né, redes neurais que vai me ajudar também na flexibilidade cognitiva abstrata, porque eu estou fazendo um simulado, eu tive dúvida na segunda questão e às vezes ele fica ali insistindo, ter flexibilidade cognitiva, vou para outra questão, na outra questão às vezes, né, vai me ajudar a lembrar como resolver. Então toda essa flexibilidade cognitiva, toda essa organização, esse planejamento no dia a dia, ele vai refletir também quando ele está ali no momento, né, momento mais esperado, que é o momento do vamos ver mesmo de fazer a prova do Enem ou do vestibular que ele escolheu. Então, tudo isso é como você traz, é um conjunto de habilidades que ele vai usar para o Enem, né, para conquistar a faculdade, mas também para a vida. Deixa eu puxar de novo aqui a questão do sono, né? A importância do sono na consolidação dos saberes. Como você pontuou. A gente tem um histórico, assim, uma tendência dos meninos de pré-vestibular, às vezes eles chegam, né, querendo trocar o dia pela noite, né, Rodrigo? Não, vou estudar de noite que é mais silêncio, aí acorda meio-dia, né? E a gente fala com eles para não fazer isso, né? Então, conta um pouquinho aí disso, do que a gente recebe, como que a gente fala com o aluno. Tem aluno que traz para a gente, Dani, que chega com a motivação extrema de começo de ano, né?
que é enquanto os outros dormem, eu estudo, né? E essa recomendação é que a gente tem que trabalhar já no começo do ano para tirar isso da mente do aluno, né? O sono de 10 da noite até as 6 da noite, até as 6 da manhã, você pode me corrigir, é o melhor sono que existe, é o sono reparador, né? É o sono que você consegue, de certa forma, trazer sua energia de volta a que você tinha até no dia anterior. Então, assim, trocar a noite pelo dia, né, é algo que não faz sentido para um pré-vestibulando, né? Então, eu vou estudar muito de madrugada, eu vou dormir durante o dia, né? Eu vou dormir a mesma quantidade de horas, a gente não recomenda de jeito nenhum, tá? É mais silêncio? Você tem condições de criar outras estratégias, outros ambientes. Inclusive lá no Mardan, eu acho, a gente não é uma escola integral, mas a gente é quase como se fosse, porque a gente recomenda que os alunos eles utilizem o espaço nosso no contraturno, com as nossas salas de estudos, com a nossa biblioteca, com os nossos espaços até de lazer, para que eles possam relaxar nas nossas áreas de descompressão. Então, assim, a gente tem um ambiente exatamente para proporcionar ao aluno a ficar na escola, para que ele possa criar na sua rotina e de forma melhor, né? Então, não ter muitos deslocamentos, ter só uma vez ou dois deslocamentos, ele poder ter essa rotina. Mas sono é prioritário, assim como atividade física, tá? Quer pontuar mais isso, Cláudia? Então, duas questões que eu queria pontuar. Primeiro que ele vai fazer a prova durante o dia, né? O dia que ele for fazer. Então, já vai ter uma discrepância aí. Ele treinou, ele ficou acordado à noite. Aí nós sabemos que o nosso corpo, né, ele é uma rotina. Se você coloca, eu vou dormir todo dia, tal hora, né? Depois, para você voltar atrás dessa rotina, é complicado. Então, ele já vai perder aí, porque no dia da prova, ninguém vai aplicar uma prova para ele de madrugada. E o sono, ele traz a importância, né? Nós sabemos da importância do nosso sono REM, que né, de 10 a 6 é o melhor horário, né? Para você descansar o seu corpo, a parte física e também a mente. E é durante o sono que todo esse aprendizado, todo aquele caminho que eu falei de como o cérebro aprende, que ele vai consolidar a memória de longo prazo. Ele vai consolidar o aprendizado que vai se tornar uma memória de longo prazo. E quando ele vai fazer essa consolidação e ele vai fazer uma reorganização de todas as sinapses que aconteceram durante o dia. Aquela sinapse, aquele conteúdo, aquilo que eu não vi muito, que eu não dei muita ênfase durante o dia ou durante aquela semana, ele vai descartar. Ele faz, né? Vamos chamar de uma faxina no cérebro. Ele vai reorganizar aquilo que por isso que tem a repetição daquela atividade, daquele conteúdo novo. Fez a repetição várias vezes, então isso é importante. Então, isso ele vai dar uma ênfase maior naquela sinapse e vai colocar ela na memória de longo prazo. Realmente teve aprendizado. E aquilo que eu não dei muita atenção, que aquilo que passou meio que batido, ele vai estar descartando. Então, é muito importante o sono. Nós precisamos ter uma rotina e um sono, né, além do tempo de sono, um sono de qualidade. Perfeito. Como você falou, né, a prova vai ser de dia, né? E a prova é longa, né? Sim. O Enem é longo, tem muitas questões, ele tem que estar muito ligado ao tempo. E a gente sabe que isso traz ansiedade. A gente sabe que isso traz estresse. Esse ano de pré-vestibular é um ano complexo, né? Quais são os impactos da ansiedade e do estresse nesse processo de aprendizagem? E o que a gente pode fazer, né, para ajudar? A gente tem as nossas práticas, depois a gente vai falar do que a gente faz, mas o que isso impacta? O que esse momento, né, pode impactar e atrapalhar nesse processo? Então, essa questão da ansiedade. Quando nós falamos das funções executivas, dessas habilidades que o córtex pré-frontal está desenvolvendo, as funções executivas são chamadas como o maestro do nosso cérebro, porque é ela que gerencia as nossas emoções, ela que gerencia todo o restante do cérebro. Então, durante essa ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade durante a prova. Porque eu acho que o tempo não é suficiente, né? Às vezes as pessoas ficam lá, falta 1 hora, 30 minutos, e aquilo vai gerar uma ansiedade. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal, ele bloqueia. A emoção, a ansiedade é tão alta que bloqueia e você é aquele famoso, deu um branco na hora. Eu sabia a questão, mas deu branco. Então, a dica, a estratégia é a seguinte.
treinar esse tempo. Quando eu estou fazendo, vocês já devem fazer isso durante o simulado que vocês aplicam, mas explicar para eles que durante eles estão fazendo essa repetição em casa, eles treinarem. Comecei a fazer, marco lá, quanto tempo eu levo para fazer 10 questões? Ah, é uma questão mais fácil? Quanto tempo eu estou levando? Uma questão mais complexa? Porque durante essa prova, ele está seguro. Quanto mais ele domina o tempo, quanto mais ele está seguro com esse tempo, maior vai ser, né, a facilidade ali de resolução, de não ter esse bloqueio. Porque o que mais bloqueia, eu acho que durante o dia da prova, é a ansiedade com o tempo. Porque eu tenho um tempo para fazer. Uhum. Então, a gente precisa estar já trabalhando com eles, né? Estratégias que eles vão treinar, eles vão dominar o tempo. E nossos meninos estão treinando, né? Sábado ele estava lá, tudo Perfeito, treinando simulado, perfeito. né? Tem bastante simulado durante o ano. E mais um ponto também, Cláudia, que eu acho interessante, vou linkar até com o que você tinha falado anteriormente, da flexibilidade cognitiva, né? Na hora da prova, o aluno ele tem que olhar uma questão e ele não ter medo daquela questão. O que eu digo ter medo da questão, né? Ele saber se ele sabe a questão ou ele saber que ele não tem o repertório suficiente para aquela questão e pular a questão no momento correto, tá? Então, isso é uma flexibilidade cognitiva que, refletindo aqui na nossa conversa, uma forma que a gente trabalha nisso, né, é trazendo questões de mais alto nível. Então, se você pegar a prova do Enem, uma questão individual do Enem, ela é uma questão simples, ela é uma questão fácil, ela não é uma questão difícil, tá? Então, 99% das questões do Enem, individualmente, elas são fáceis. Mas quando eu trago num contexto de 5 horas de prova, essa questão, ela está lá com mais outras 89, então já traz uma questão de ansiedade. Então, quando eu trabalho em sala, quando os professores nossos trabalham em sala, questões com o nível de conhecimento necessário superior ao do Enem, quando ele chega na hora da prova, ele diminui essa ansiedade naturalmente. Eu escutei um testemunho, não sei se é um testemunho, um depoimento, né? Um depoimento é melhor, de um aluno que passou em medicina na UFES no ano passado, né? E ele traz exatamente isso, né? A preparação no mais alto nível, buscando o maior aprendizado possível, no dia da prova traz uma tranquilidade para ele, né? Então, você fazer uma prova do Enem, sabendo que o nível é um determinado nível necessário, e você se prepara um nível superior àquela prova, individualmente por questão, na hora da prova você vai estar muito mais bem preparado. E é claro, os simulados estão aí para treinar o tempo, treinar a sua estratégia de prova, né? Então, na hora da prova, não basta seguir as questões 1, 2, 3. Então, você tem uma estratégia, saber o momento que você vai fazer uma redação, momento de você ir ao banheiro, tudo isso faz parte daquele momento. E ele só tem essa estratégia se ele fizer isso várias vezes durante o ano, essa repetição. Tá? Então, assim, eu costumo dizer para os alunos nos simulados, né? Façam os simulados como fosse o dia da prova, para você fazer o dia da prova como se fosse um simulado, né? Sim. Porque aí você vai com essa tranquilidade e sabendo também, né, que infelizmente ou felizmente o modelo de escolha de alunos para uma universidade está definido, né? É o vestibular. Então, uma vez que é isso, também vão ter injustiças no dia da prova, vão ter momentos que você vai estar fisicamente mal, pode ser que você esteja com algum problema fisiológico, e também saber que aquilo não é o fim do mundo se você adiar um ano o seu projeto de aprovação por N motivos, tá? Então, o aluno também entender que ele não é uma pessoa melhor ou pior porque foi aprovado ou não no vestibular, né? Então, ele ir com essa tranquilidade para a prova. Então, a gente trabalha muito, Dani, lá, principalmente com esse nível de conteúdo mais alto e também com as nossas rodas de conversas, né? O momento da psicóloga, conversando com os alunos, nossa mentoria de meditação, exatamente para ele trazer ele para o presente, né? Tá aqui, ó, Sim. cara, você está vivendo, você tem uma vida, você Sim. tem diversão, você tem lazer, e além disso, você está buscando uma meta na sua vida. E é interessante porque todos nós temos uma meta na vida, algumas metas, né? E eles também têm essa. Então, se a gente postergar uma meta nossa em um ano, a gente
tá tudo bem. Então, para eles também tem que estar tudo bem, para eles poderem fazer aquela prova com a tranquilidade de que o que eu fiz durante o ano já foi suficiente, né? A gente, Cláudio, tem algumas atividades, né? A gente tem mentoria de yoga e de meditação toda sexta, a gente tem roda de conversa uma vez por mês, além do atendimento, né? Com a psicóloga. A gente tem os nossos momentos de descontração também. Esses dias mesmo tinha um coelhinho da Páscoa lá entregando chocolate. Não foi o Rodrigo Coelho, não quis ser o coelho. A gente tem, né? Não tinha o tamanho da fantasia para mim. Sei. A gente também, né, promove essas atividades, porque a gente entende que esse momento, né, de descompressão, esse momento, né, de lazer também é importante. Né? Somos uma escola de alta performance que a gente traz sempre resultados, a gente mostra sempre resultado e a gente tenta explicar, né, para os alunos que às vezes, como o Rodrigo falou, chegam naquela, né, vou conquistar o mundo aqui agora, nesse um ano, né, que esse momento de dar uma parada também é importante, de ter durante a rotina lazer, né, atividade física, né, um momento de ir para a praia, dar um mergulho, né? Fala um pouquinho dessa parada para respirar um pouco. Então, essa parada ela é extremamente necessária. O cérebro precisa respirar, né? A gente precisa de ter, né, atividade física, mas também eu trabalho muito na clínica também com adolescentes, eu falo, cumpre seu trabalho de segunda a sábado, né? Dedique, aproveite o máximo dessa sala de aula. Eu falo assim, olha, você já pararam para pensar quanto tempo você fica numa sala de aula? Então aproveite o máximo dessa sala de aula. Não leve dúvida para casa, se dedique o máximo, porque domingo você vai ter um descanso. É merecido você ter um descanso. É o que nós fazemos na vida adulta, né? A gente precisa parar. Então, eu já trabalho com eles que o estudo deles é o trabalho. Então, se você cumpriu a sua meta de trabalho durante a semana, no domingo você pode estar descansando. Claro que pode escolher outro dia, né? Pode estudar no domingo e folgar no sábado. Mas sempre o trabalho, tipo assim, precisa de ter um descanso, precisa ter um momento de lazer. Então, quando eu escolho uma atividade, um esporte que eu gosto, eu já estou, né, fazendo a atividade física ao mesmo tempo, durante a semana ali, para dar uma quebrazinha, um descansozinho, uma atividade que me dá prazer, que eu gosto, prazerosa, que ali eu encontro com outros colegas, amigos que não é do Madame, né? Eu vou encontrar com pessoas diferentes, sair um pouco dessa... Eu falo até questão do uniforme, pelo amor de Deus, chega em casa, tira o uniforme, porque o cérebro entende que você está ligado ainda. Coloca uma roupa agradável, confortável, que você goste muito. Tudo isso ajuda o cérebro organizando, né, o momento que é de descanso, o momento que é de estudo. E o Rodrigo fala essa questão aí, né, que a questão, não consegui. Então, os adolescentes já têm essa questão de que tudo é imediato. E o mundo hoje, né, devido às facilidades das informações que a gente tem imediato, eles também acham que o processo é imediato, mas não é. Existe início, meio e fim. Então, se eu não conseguir... Né? Existe a frustração, isso faz parte da vida, isso é um crescimento, né? Vai fortalecer ainda mais esse aluno, e vamos tentar mais um ano. Né? Esse um ano, às vezes, por adolescente é muito. Nós, né, a idade que estão, a gente percebe que esse um ano passa, mas para eles não. Então, vocês, né, estão de parabéns já com as estratégias, o que vocês fazem. Essa roda de conversa é muito interessante. Ouvir, né, deixar ele falar, os sentimentos, as angústias, e moldando, né? E ajudando eles a criar a adquirir essas habilidades tão importantes e necessárias para o aprendizado. Muito legal. Dani, deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante para os pais, né, Cláudio? Sim. Às vezes o pai, principalmente para o aluno que está aí na terceira série do ensino médio ou está no pré-vestibular, quer cobrar do aluno em casa uma rotina de estudos. E não vou dizer nem cobrar uma rotina de estudos, mas cobrar de uma forma deselegante, desagradável ao aluno no momento de descanso dele, né? E eu gosto de fazer uma comparação, né, que só de aula, o nosso aluno da terceira série de ensino de pré-vestibular, ele já tem 40 horas semanais. Então, assim, isso é uma atividade do trabalhador brasileiro. Então, só de aula ele já tem 40 aulas semanais. 40 horas semanais. Uma vez que você coloca aí mais 4 a 5 horas por dia de estudo, considerando o sábado, você tem aí mais de 30 horas. E aí, quando a gente fala de alguém que trabalha de 70 a 80 horas por dia, você diz, cara, esse cara trabalha muito, merece um descanso, né? Merece o domingo de descanso, porque ele trabalha muito.
Então, assim, é importante os pais também terem ciência, né, de que vai ter momento no fim de semana que o aluno ele vai estar descansando. Não é simplesmente passar a mão na cabeça do aluno sempre que tiver, todas as vezes, né? Mas é entender, é conhecer o processo, é conhecer a rotina do seu filho, se ele está cumprindo essa rotina durante a semana, tá? Então, a rotina bem definida, bem ajustada, onde tem a flexibilidade, ela é de extrema importância e nessa rotina tem que ter o lazer, tempo com a família, o tempo de Sim. pegar sol, o tempo sem longe de tela, né? Então Uhum. é importante deixar isso claro, tanto para o aluno quanto para o pai. E a gente ia até falar para os pais agora mesmo, porque a gente recebe uns feedbacks dos pais, né? Eles sempre, eu acho que eles escutam até mais que os alunos, né? Até deixar um espaço aqui, se alguém quiser pedir alguma coisa para a gente discutir aqui, a gente traz, né? Tenta trazer, Perfeito. tenta discutir. Então, assim, Cláudia, como que a gente, pai, pode ajudar nesse processo cognitivo dos nossos filhos, né? Porque a gente, né, que ele vai estudar, menino, ou para de estudar um pouco, né? Ou se você não tirar nota boa, você não vai ganhar aquele presente que você quer, você não vai fazer aquela viagem. Como que os pais podem ajudar nesse momento? Então, a questão aí que o Rodrigo traz, né, do 40 horas semanais de estudo, quanto mais cedo esse aluno tiver um autoconhecimento, se ele está realmente consolidando, vamos dizer que ele vai ganhar a medalha no trabalho do melhor lá, né? Perfeito. Melhor funcionário do mês, não tem? Uhum. Então, os pais também precisam estar ajudando esse adolescente, né? Dialogando com ele, se a maneira que ele está estudando está legal. Ajudar esse adolescente, né? Todos são adolescentes. Um espaço, né? A organização de um espaço em casa onde ele estuda, um espaço arejado, tem uma boa iluminação, tentar, né, ter um silêncio, voltando lá, pegando o gancho quando você fala, estuda à noite porque silêncio total, mas tem que no dia da prova vai todo mundo fazer silêncio total. Então, ter um lugar agradável, mas, né, que proporciona um bom aprendizado. O pai ouvir, né, o pai, a mãe, né, a família, conversar, né, dar uma atenção a esse adolescente. Ele vai ter as angústias dele que ele vai estar levando para casa, né? Conversar, né, uma roda de conversa ali em família para ajudá-la a achar uma melhor estratégia, né, a melhor rotina. Os pais às vezes falam assim, não fui bem nessa prova. Não, você trata de no próximo trimestre recuperar essa nota. O pai só pensa em nota, né? E acaba que o aluno também começa só a pensar em nota. Tá errado. Por quê? Eu falo, né? Tirei uma nota baixa na primeira prova. E, não, a próximo conteúdo, às vezes até o professor, né, para acalentar, ele fala, não, o próximo conteúdo é mais tranquilo. E aí? Se eu tirei uma nota baixa, aquele conteúdo não foi consolidado o aprendizado. Uhum. E aí, quando eu chego no final do terceiro ano do ensino médio, que é uma revisão, né, Rodrigo? Isso. Né? Eu não vou fazer uma evocação de memória. Eu vou ter que aprender algo que ficou perdido. Uhum. E esse algo que ficou perdido, provavelmente, naquele momento, ele foi um conceito, assim, mais tranquilo. Porque quando ele vem lá no simulado, ele já vem mais complexo. Então, os pais têm que ficarem atentos dessa cobrança da nota. Você trata de recuperar a nota. Não, você trata de recuperar aquele conteúdo que você não aprendeu. É isso. Porque senão... Porque aí, quanto mais eu vou deixando lacunas, eu estou caminhando para um pré-vestibular. Eu não vou conseguir chegar ao final do terceiro ano. Porque quando eu chegar ao final do terceiro ano, que eu vou ter que ficar fazendo evocações de memórias, de conteúdos que eu já estudei, se eu deixei muitas lacunas, eu vou ter que ficar pegando 3 anos, tendo que estudar em 6 meses. Eu não vou dar conta. E aí vai vir o estresse, vai vir a saúde mental, vai vir a cobrança dos pais. Então, os pais entenderem que a nota é importante, a nota é consequência. Então, preciso no dia a dia os pais acompanhar de perto, né, conversar, ter um diálogo legal para entender realmente, né, na prova você tirou lá tal nota, todos os conceitos você acertou, você viu que realmente você aprendeu, vamos retornar, qual a melhor forma que a gente pode estar te ajudando? A todo momento dar um apoio, né, a esse filho, né, nesse momento, que é um momento, né, também de muita ansiedade, de muita cobrança. Respirar um pouquinho e pensar, o filho também precisa de viver, né? Precisa de conviver com a família, precisa de distrair, precisa de encontrar, né, com seus amigos, com seus pais, que é muito importante, né? Na adolescência, eles ouvem às vezes mais os amigos do que o próprio pai e mãe. Porque agora você só ouve fulano. Não.
entenda que tudo isso vai passar. Então, a gente precisa procurar a melhor maneira possível que passe de uma maneira mais suave. A gente tem nossos momentos com os pais, né, Rodrigo? Nossas Temos sim, reuniões. Dani. Eu só queria comentar um ponto antes, né? É tanto, Cláudia, sobre esse ponto de nota, né? Nota para passar de ano, que a gente aboliu, de certa forma, o termo prova, né? Na nossa equipe pedagógica. A gente não faz prova, a gente faz avaliação. Parabéns. Né? É uma coisa que eu acho que é importante ficar claro para aluno, para pai, para todos nós, né? Que ali na avaliação você avalia o conhecimento adquirido naquele período de tempo. Sim. Tá? E aí, quando o nosso aluno ele não adquire o conhecimento necessário naquele período de tempo que a gente considera necessário, que acaba sendo uma média, não é simplesmente dizer para o aluno, você não atingiu e você vai ter uma recuperação tal dia, né? Então, a gente programa as aulas de reforço, esse aluno ele é convocado para as aulas de reforço, tá? Então, ele vai para as aulas de reforço para consolidar aquele conhecimento que ficou para trás. Ah, mas eu estou na média geral, eu estou acima. Não me interessa muito. Por quê? Porque naquele período você precisa do reforço, porque você deixou conhecimento para trás, né? Então, esse é uma estratégia que a gente trabalha para garantir que o aluno está passando toda essa parte do tempo, né, do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, com o conhecimento necessário para ele cumprir o segundo trimestre, né? Em resumo, para tudo facilitar isso lá no final do seu ensino médio, né? E também... E não chegar com essas lacunas, né? Não chegar com essas lacunas e também para entender que eu vou fazer uma analogia com atividade física, né? Muitas vezes você vai numa academia, quantas vezes você faz levantamento de peso, né, na vida? Você não faz, você só faz na academia. Mas aquilo dali você está desenvolvendo seu músculo, né? Então tem conhecimento que ele pode até nem ser útil para a sua vida acadêmica, sua vida profissional. Mas naquele momento ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando o seu cérebro, uma parte do seu cérebro, né? E essa parte do seu cérebro ela vai ser desenvolvida com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, e isso vai ser utilizado em algum momento da vida, não o conhecimento em si, mas aquela parte do seu cérebro. Sim. Né? Então, isso eu não tenho dúvida. E, Dani, a gente tem momentos com os pais, né? A gente, no começo do ano, faz essa reunião exatamente para esclarecer a nossa metodologia, principalmente no ensino médio, né? Quase todos os alunos, se não todos, passaram por uma conversa com a direção, uma conversa com a coordenação, para explicar muito bem a nossa metodologia, né? E trazer essa clareza para tirar o medo de meu filho vai ser reprovado. Eu costumo dizer o seguinte, daqui de nós três, provavelmente vocês, ninguém, a não ser eu, porque eu vi um dia desse, lembra das suas notas do ensino médio. Não lembra do boletim. Você vai lembrar da sua formação, do seu último MBA, do seu último pós, do seu último mestrado, e você utilizou todo aquele conhecimento do ensino médio. Sim. Mas aquelas notas não serviram para nada, né? E você ter uma meta para o aluno simplesmente de passar de ano é muito pouco. Por quê? Porque aí você incentiva a estudar de véspera, você incentiva a que um dia antes, né? Então, assim, eu tenho um adolescente lá em casa, né? E muitas vezes chega assim, vou estudar de véspera porque eu não consegui estudar. Não, aceita as consequências. Aceita as consequências, que você vai ter uma avaliação justa daquilo que você estudou. E se você precisar recuperar esse conhecimento porque você não conseguiu estudar de véspera, tá tudo bem, faz um reforço. Um reforço não é um bicho de 7 cabeças, né? Todos nós precisamos reforçar várias coisas na nossa vida. E tá tudo bem, tem que fazer um reforço para consolidar um conhecimento. Tá? Joia. E tem um lado emocional, né? Que a gente sabe que as emoções impactam a nossa vida, então impacta o processo de aprendizado também. E às vezes a gente, como pai, também fica aflito, né? Eu também tenho um adolescente em casa. Você fica aflito, quer ajudar, né? Você quer evitar que ele tenha frustração, você quer ajudar de alguma forma ele nesse processo. Então, o que é melhor para a gente fazer enquanto pais ali para ajudar ao aluno lidar com
as emoções e o aprendizado, né, nessa fase aí da vida? Seria ter um autocontrole, né? Como controlar essas emoções, né? Quando falei da questão do pré-frontal, ele que vai gerenciar e controlar essas emoções. Claro que a parte emocional seria mais na área da Renata, a área da psicóloga, que traz mais essa questão emocional. Mas, durante esse processo, a gente também vai trabalhando com eles, eles vão aprendendo como controlar as emoções, como gerenciar minhas emoções. Perfeito. E quando a gente fala, né, de às vezes tirou nota baixa, às vezes ele estudou na véspera, ele vai ter uma frustração, porque a consequência não vai ser legal. Então, essas frustrações fazem parte, né, parte do processo, até para ele desenvolver essas habilidades aí, como vou controlar, como que eu vou fazer. Aí tem as emoções positivas, porque ele precisa ter uma motivação. A motivação seria passar no Enem ou no vestibular e entrar na faculdade tão esperada. E também tem um lado negativo, né? Quando acontece alguma coisa, não deu certo, e ele vai ficar frustrado, vai ficar triste, mas a família apoiar assim, ajudar, mas não tipo assim, coitadinho, coitado do meu filho, não. A gente mãe, eu também tenho, né, um menino e uma menina, a gente sabe que o coração fica doído, né, mas isso faz parte do processo, é o crescimento, né, por fortalecimento dos nossos filhos. Porque ele está adquirindo habilidades para a vida. Perfeito. E lá fora, né, não vai ter ninguém para ficar consolando. Eu preciso ter um controle, né, das minhas emoções. E essa emoção precisa ser controlada, porque em algum momento eu estou fazendo uma prova, eu preciso controlar a ansiedade, né, eu preciso estar preparado para aquele momento. E só um detalhe em relação à frustração, né, Cláudia? Eu enxergo que os nossos alunos, nossos filhos, né, eles estão cada vez menos resistentes, não digo, não é nem resistente, mas eles estão aguentando menos as frustrações. E talvez isso seja culpa nossa, tá? Por quê? Porque sempre que tiveram as pequenas frustrações, a gente contornava essas frustrações. E a frustração, ela faz parte do desenvolvimento. Então, se você começa com uma pequena frustração aqui, daqui a pouco o pequeno é muito grande para alguns, mas é pequeno para você, porque você passou por um processo que às vezes é dolorido, sim, às vezes é sofrido, né? Então, alunos, por exemplo, que nunca tiveram uma nota baixa em nenhuma matéria, né? Eu acho isso muito estranho. Eu acho que isso aconteceu muitas vezes porque o professor calibrou a prova pelo nível baixo. Porque quando você calibra a prova de uma forma justa, o aluno, naturalmente, em algum momento, ele não vai conseguir... Por quê? Por N motivos. Ou ele, naquele período, ele não conseguiu estudar bem. Então, essa frustração, né, que não é algo obrigatório, né, digamos assim, mas é algo que vai acontecer com uma nota, e aí ele vai ter que superar aquele desafio, agora eu tenho que me recuperar. Então, quando você trabalha num nível um pouco mais elevado de provas, de avaliação, exatamente para que o aluno ele tenha uma avaliação justa, tá? Em alguns momentos ele vai se frustrar, e é muito melhor se frustrar com a avaliação da escola do que você estar sendo iludido, tirando nota boa durante todo o ensino médio. E quando você vai competir no final do ano, da terceira série lá do ensino médio, você vai estar fazendo um pré-vestibular com alunos que às vezes estão tentando segundo ano, terceiro ano de cursinho. Então, assim, e ele nunca teve a frustração. Geralmente ele vai com expectativa elevada, eu estou pronto porque eu só tirei nota boa na escola, e não consegue tirar o mínimo necessário para em nenhum curso, muitas vezes. Sim. Então, a gente trabalha um pouco essa frustração, como? Aumentando o nível da avaliação, não um nível acima do que é dado em sala, mas aumentando o nível da avaliação, fazendo uma avaliação justa. O número de alunos que naturalmente eles ficam um pouco abaixo da média acaba sendo maior do que em qualquer outra escola, né? Então, esses alunos eu trabalho a frustração e trabalho ele superar aquele desafio. Uma vez que ele supera aquele desafio, ele começa a acreditar que ele é capaz de superar desafios.
E aí o desafio lá no final, ele vai, cada vez mais o desafio só vai aumentando, né? Sim. Só E ele vai aumentando. construindo também autonomia, né? Exatamente. E que nós é pais, nossa às vezes, base. não, né, tem um medo de autonomia para nossos Perfeito. filhos, né? Tem que Isso ter tudo autonomia, isso, né? né, ele vai ajudando, ele vai arrumando É estratégias de pilar do como nosso. resolver aquela situação. Perfeito. É uma resolução de problema. É isso. Quando eu tirei uma nota baixa, eu preciso agora parar, planejar, estruturar, Uhum. né, respirar, porque Botar a bola amanhã, no chão. É às isso aí. 7 horas da manhã tem aula Tem novamente, aula. a frustração tem que ser resolvida rápido. Então, tudo isso ele vai fortalecendo para quando chegar o momento, né, realmente do Enem e desse vestibular, ele está realmente preparado. Então, a gente vê que não é apenas consolidar conteúdos. Não, não é. Uhum. Tem, né, uma gama de habilidades, de coisas que a gente precisa treinar nos nossos alunos para que ele chegue realmente preparado nesse dia. Sim. Gente, eu adorei. Nosso tempo acabou. Já acabou? Já Já? acabou. Foi tão bom, né? Que Foi passou muito tão bom. rápido. Eu queria agradecer novamente. Se vocês tiverem algumas palavras finais aí, para vocês, né? Para a gente poder encerrar hoje, assim. Muito obrigada, Cláudia, por ter vindo. Nossa, foi ótimo. Adorei. Obrigada, Rodrigo, de novo aqui com a gente. De nada, Dani. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui desse bate-papo, aprendendo com vocês, né, ouvindo o Rodrigo aí falar do dia a dia, né, da sala de aula, como está hoje o adolescente, porque eu já trabalhei, né, minha formação é matemática e pedagogia, já trabalhei na sala de aula, já fui diretora de escola, fiquei parado por um tempo e fui para a área da clínica, né, atender no Perfeito. individual. Então, eu gosto muito, né? Quando se fala em educação e escola, eu tenho uma paixão aí por essa área e, assim, foi maravilhoso ficar aqui com vocês essas 2 horas aqui nesse bate-papo nessa manhã. Dani, eu só quero falar o que eu já falo muito para os alunos, que a busca pelo aprendizado ela é muito mais importante do que a busca pela aprovação. Né? Porque o aprendizado, às vezes você acha que é simplesmente no conteúdo, é simplesmente naquilo que você está vendo agora na disciplina, né? Mas essa busca pelo aprendizado, de aprender melhor, aprender certo, aprender o que for possível aprender naquele momento, a aprovação ela é uma consequência. Sim. Tá? Então, assim, a gente tem uma frase, né, que é confie no processo. E eu vou dizer que também que é muito difícil para o aluno, principalmente ele que está tentando mais de uma vez, ou um aluno da terceira série que depois de já 11 anos de escola, e talvez seja o último ano dele, né? Além de confiar no processo, ame o processo. Tá? Ame esse processo de aprendizado, essa busca de conhecimento, porque isso vai fazer diferença não só para o vestibular, mas para a vida, né? Muitos deles vão trabalhar aí, vão fazer uma universidade de um curso concorrido, ou uma universidade que ela é difícil também, né? Então, se ele se estudar para aprovação, o que é que vai acontecer um dia após aprovado? Ele vai ter uma universidade com um desafio tremendo, então ele precisa formar o melhor profissional possível. Então, na universidade, ele vai ter que buscar pelo aprendizado. Sim. Depois de formado, ele vai ter que se especializar mais ainda. Hoje você é neuroeducadora, já foi diretora escolar, a vida ela dá voltas, né? Sim. Então, quando você entende que o amar esse processo da busca pelo aprendizado sempre, você vai ser sempre uma melhor pessoa a cada dia e vai conseguir fazer os ajustes necessários na sua vida de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você quer. Né? Então, mudar de profissão se for necessário, Sim. mudar de curso, mudar de área, enfim. Você vai ter condições de fazer isso. Por quê? Porque você sabe que o processo que é necessário para conquistar o que você deseja. Precisa curtir esse processo. Precisa né? Esse curtir dia a dia. esse processo. Sim, que tudo passa, né? Exatamente. Exatamente. Show. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que Dani. agradeço. Tchau, tchau.